Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui a Nina Bueno, ela é enfermeira obstetra. Seja bem-vinda, Nina, tudo bem? Juliana, tudo bem? Obrigada. Prazer te receber depois de muitas indicações e solicitações, né, para que você viesse. Estou me sentindo lisonjeada. Para quem não te conhece, né, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Nina e o que a Nina faz aqui na cidade. Então, eu sou a Nina Bueno, sou enfermeira. Eu fui formada pela FMT de Cuiabá, né? Eu sempre conto uma história longa, tá? Assim, vou começar contando lá quem sou eu profissionalmente, né? Mas além desses parâmetros, eu sou casada, tenho lá meus cachorrinhos, ainda não sou mãe, que é uma pergunta bem recorrente, né? Então, eu me formei em 2013 pela FMT de Cuiabá e eu não gostava de obstetrícia, então isso não era uma ideia de profissão para mim naquela época, né? Então, a vida foi acontecendo e eu fui entendendo, eu vi em outros episódios muitas coisas relacionadas à violência obstétrica e na minha formação eu vi muita violência obstétrica, então não é que eu não gostava de obstetrícia, eu não gostava daquela obstetrícia que eu conhecia. Em 2017 tive o primeiro contato com, aí sim, um curso de doula. A partir desse curso de doula eu entendi que existia outro universo, me apaixonei. E aí, desde essa época, eu estou trabalhando, atendendo as mulheres aí, mães que querem ser mães, que já foram mães e têm problema de amamentação. Hoje eu queria que você explicasse qual que é a diferença entre doula e enfermeira obstetra. Então, as doulas são profissionais que são agentes transformadoras do cenário mesmo, né? Elas vêm trazendo informação para as mulheres, mas elas não precisam ser profissional da área da saúde. Juliana, se quiser doular, então pode doular. Doula vem daquela palavra mulher que serve. Então, antigamente, né, vamos lá, na época dos partos domiciliares da zona rural, sempre que estava nascendo um bebê, falava, chama a parteira. E a parteira sempre tinha uma ajudante. Essa ajudante ficava junto com a mulher, auxiliava essa mulher, colocava esse bebê para mamar depois que nascia, dava força, conforto. Era ali o suporte emocional e físico, muitas vezes, da mulher. Então, essa mulher é a doula. Né, agora, na modernidade. Na nossa visão, eu tinha a visão que a doula fosse a parteira, né? E não é, né? Isso, não é. A doula não é a parteira. Aí a gente foi perdendo, né? Esse contato com o parto normal e foi perdendo esse contato com a doula, né? Então, a doula ela é essa mulher que é um profissional da saúde também, mas ela não tem formação técnica. Então, né, você pode ser doula, alguém que você conheça. Às vezes a gente, né, tem mulheres que doulam sem saber que estão doulando, então elas... na minha família quem acompanha os partos é a minha prima. Aquela tia que sempre dá banho em todos os recém-nascidos. Isso. Aquela tia que vai pro hospital com todo mundo e fica lá e dá a mão e faz massagem na lombar. Então essa mulher é a doula, que tem a experiência, é um suporte emocional. Não tem conhecimento técnico, então não vai fazer procedimento técnico, não faz parte da equipe profissional. A enfermeira obstetra, ela é uma profissional habilitada, então ela tem que ter formação de enfermeira, né, tem que fazer faculdade e uma pós-graduação, né, em enfermagem e obstetrícia. Aí a gente faz pré-natal, compartilhado ou não, dependendo do serviço, né, com o obstetra. Onde também olha exame, também faz toda essa orientação da mulher. A diferença do pré-natal médico e da enfermeira é que o médico se atenta a medicação, correção de exames, né, bem-estar, fazer as coisas mais acuradas e a enfermeira vai se atentar para o momento do parto. Então, o que é normal, o que não é normal, como nós vamos estar com você. No dia do parto, a enfermeira, junto com a equipe médica, ou às vezes em alguns serviços também isoladamente, pode auscultar o coração do bebê, fazer toque, mostrar que não tem alguma coisa acontecendo muito bem, né? Então, olha, aqui a gente precisa de uma intervenção, ou acompanhar parto normal de risco habitual, que a gente fala. E para contratar este trabalho da enfermeira obstetra, ela é uma indicação do médico, né, que está acompanhando essa gestante, ou são serviços, são atendimentos totalmente separados? Como é que funciona? São separados e complementares, né? Então, assim como a doula. Então, são profissionais, assim como a fisioterapeuta pélvica, não precisa ter indicação para contratar, não precisa ter autorização do médico. Basta a mulher querer, é um serviço complementar. Então, se alguém estiver pensando em seguir essa carreira, né,
Quais foram os desafios que a Nina, ao entrar na faculdade, teve? Jovenzinha, menina, sonhadora com a enfermagem. E como é que é hoje a sua cabeça com essa área de atuação? Mudou muito também para você? Nossa, muito, muito. Assim, Juliana, eu não recomendo as pessoas fazerem o que eu fiz. Eu prestei vestibular com 16 anos. Ai, que bom você falar isso, porque quando eu falo isso as pessoas ficam chocadas. Eu também não oriento ninguém a fazer isso. Existe uma vida inteira. Não que eu não goste da minha profissão, não que eu não goste da minha carreira, não que eu esteja frustrada, não é isso. Mas eu era uma menina de 16 anos, então assim, eu não recomendo, não acho que seja interessante. Então, se você me pergunta hoje, motivação, eu não sei te dizer, não tinha. A minha motivação era, eu tenho que escolher alguma coisa. Tem que fazer algo. Eu tenho que fazer algo. E aí eu fui, não era ainda SISU, esse sistema único, né? Então a gente prestava vestibular e eu fiz 3 vestibulares para coisas diferentes. Então eu prestei para enfermagem, para psicologia e para jornalismo. O que eu passasse eu faria. Nada. Foi isso, eu prestei em Campo Grande, para Unemate, para Cuiabá. Então, o que eu passasse ali, o que me chamasse primeiro, eu faria. Então, eu passei para enfermagem, foi ali em Cuiabá, e foi por isso que eu fiz enfermagem. Não existe uma grande história, uma grande motivação por trás disso, não. Não é nada romantizado a escolha. Nada romantizado. Assim como na faculdade. Então, quando eu entrei com 17 anos na faculdade, aí no meu primeiro ano, eu me lembro muito, assim, de uma total incerteza. Eu ficava assim, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo entender nem o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então eu sempre fui muito bem, porque né, eu tinha um compromisso com aquilo, mas pra mim eu fui entender a profundidade da profissão, o que estava acontecendo nos últimos 2 anos ali. O final do meio pro final. Do meio pro final, totalmente, quando eu comecei a ir para estágio mesmo, e a gente tinha um sistema que nem pode hoje em dia, que a gente ficava sozinho em campo de estágio. Então o professor ia lá e te deixava lá e falava, tchau, qualquer coisa você me liga. Total abandono. Total abandono. E aí eu falei assim, meu Deus, né? E nessa época eu tinha 19 anos, né? Toda insegura com muitas coisas. Toda insegura com muitas coisas. Então é isso, não, né? E aí entrei, e aí lá na faculdade a gente, eu não sei se ainda é assim, que eu não tenho mais tanto contato com a educação superior, né? A gente é formado para prestar concurso. Então a minha formação foi para concurso público, então tinha que passar um concurso, tinha que atuar no serviço público, e é isso que praticamente todo mundo que se formou almejando. Né? Então, o serviço público, o funcionário público, que é bom, é estável, e essa cultura de estabilidade financeira, né? Ai, mas você vai ficar mais velha e tal. Então, era isso. A gente não é formado para empreender, a gente não é formado para pensar fora da caixa, a gente é formado para esse sistema de ou você trabalha em hospital ou você trabalha em posto de saúde, que hoje é as ESFs. Então, eu saí com esse objetivo, né? Então, eu saí, vou estudar para concurso, mas até lá eu quero ir trabalhando para ter experiências. É por isso que eu brinco que eu sou do Trevo, né? No começo, quando a gente estava aqui, eu falei pra ela, porque eu sou nascida em Rondonópolis. Com 10 anos a gente mudou pra cá. Aí eu fui pra Cuiabá, terminei minha faculdade e voltei pra Rondonópolis, onde eu trabalhei na Santa Casa, que foi o meu primeiro contato com obstetrícia. E lá eu estava iniciando um projeto que se chama Rede Cegonha, que é o projeto de humanização do parto e nascimento, né? Porque eu acho triste também falar humanizado, né? Porque se um parto é humanizado, o outro é o quê, né? Então a gente precisou existir uma política pública dizendo assim, olha gente, a coisa está um pouco além, muito além do que é aceitável. Então vamos fazer uma política de humanização do parto e nascimento aqui. E aí estava implementando essa Rede Cegonha, mas eu não era da obstetrícia. Eu fazia parte da equipe da UTI neonatal. E nessa época ainda muito resistente à obstetrícia, porque vi coisas absurdas na faculdade, não pensava, não tinha mesmo assim nenhuma vontade. E aí aprendi todas as coisas da Rede Cegonha, comecei a ter um outro contato com a obstetrícia que eu ainda não tinha, mas ainda longe, assim, ainda era uma coisa que me causava fobia, sabe? Então, quem me conhece daquela época, assim, em Rondonópolis, né, eu ligava lá no pré-parto, que a gente chama quando as mulheres chegam, eu falava assim, tem paciente aí? Não, então eu posso ir jantar. Senão eu pedia para as meninas trazerem a minha comida para a copa da ANEL. Porque eu falava assim, eu não quero ter que passar por lá, porque eu imaginava... A resistência era tão grande que você não queria ter o mínimo contato. O mínimo contato. Eu imaginava assim, essa mulher vai estar deitada com a perna amarrada, porque era o cenário anterior, né? Essa mulher vai estar deitada com o pé amarrado, as pessoas vão estar em cima dela, empurrando a barriga dela. Um monte de gente assistindo, aquela, né? Imagina um momento de intimidade, você está com o seu órgão exposto ali, e um monte de gente assistindo, uma luz fortíssima ali naquela região. Então, eu não queria ser mais alguém participando daquilo. Desse cenário hostil, Desse cenário hostil. Eu não queria ser mais uma pessoa no cenário hostil. E aí foi
Até eu sair da NEL, eu só tive esses contatos de formação. Nunca atendi mesmo paciente, recusava plantões na obstetrícia. Quando eu voltei para Primavera, por causa do meu casamento, me casei, acabei retornando para cá, aí eu fui trabalhar na maternidade. Aquilo que você não queria, aquilo que eu não caiu de queria. É porque paraquedas, aqui né? todos os hospitais são maternidade, né? Pra quem não é daqui, todos os hospitais são maternidades. Na minha primeira semana de experiência, eu recebi um bebê já. Porque foi uma paciente que já chegou no expulsivo e chegou o bebê nascendo. Então, chegou nascendo, né? E aí, eu peguei aquele bebê. Naquele primeiro momento, eu pensei assim, olha, será que isso aqui é recorrente? E é, porque numa maternidade, as crianças vão nascer. Todos os dias, o tempo todo, de um jeito ou de outro, elas vão nascer. E aí eu falei, bom, já que eu vou ter que acompanhar parto, querendo ou não, porque esse é meu emprego, então eu vou me especializar nisso aqui, pelo menos para não fazer besteira, porque é uma mãe e uma criança. E aí comecei a estudar, mas ainda sem uma formação formal, né, de pós-graduação. Estava terminando as minhas pós de neonatal ainda. E aí conheci o curso de doula, então por isso que eu falo que é a formação que mudou minha vida, assim. Aí fui para Brasília, que não tinha no Mato Grosso, fui para Brasília, conheci essa equipe de doulas, né? E aí eu, nossa, então, entendi. Meu problema não era com o parto, o meu problema era com aquelas coisas que aconteciam. Aí voltei cheia de sonhos, porque a gente volta cheia de sonhos. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar todos os serviços, a gente vai revolucionar a obstetrícia aqui em Primavera. E não, né? Aí começam as barreiras, né? Isso, começam as barreiras, as dificuldades. A gente ainda teve uma sorte, né? Não sei muito sorte, não acredito muito em sorte, mas o destino ainda trouxe a doutora Paula para cá bem nessa época. Então eu me formei, eu fiz a formação em 2017. E a doutora Paula chegou em 2018. Então ali o resto de 2017 a gente já ainda passou batendo murro em ponta de faca, com muitas dificuldades, mas conseguimos algumas coisas, assim. Eu sempre valorizo o pequeno progresso, porque a mudança não vai vir como eu sonhei, que assim, do dia para a noite. A falta da informação é uma barreira até hoje, porque, querendo ou não, é uma atuação muito recente. Você passa esse perrengue, assim como eu também, de ter que fazer uma psicoeducação antes? Você acha que essa é a maior barreira? Acho que é a maior barreira, constante. A educação é constante, tanto que hoje tenho muita atuação em palestras e escola, faculdade, curso de formação. E geralmente eu gosto muito de ir em escola mesmo, escola ali para adolescente, né? Então 15, 16 anos, 17, porque eu acho que talvez, não acho que tá tarde, mas é mais difícil a gente transformar o pensamento de quem tá aqui. Agora quem tá lá no começo, ainda não teve experiências ruins, ele é mais aberto a escutar. Né? Até porque muitas vezes essa garota de 16, 17 anos, ela é filha de uma mãe muitas vezes traumatizada, né? E às vezes eu pego mulheres falando, Deus me livre, eu não quero que minha filha tenha um parto natural, porque eu sofri, porque foi horrível. Mães até que sofrem quando as filhas ficam grávidas, tipo, não queria que minha filha engravidasse. Né? Mas não é que ela não quer que engravide, é um gatilho dessa memória traumática, porque a gente quer evitar a dor, né, do outro que a gente ama, né? Por isso que é importante muitas vezes perceber que o trauma ele pode realmente passar e dificultar até essa mulher se constituir de uma forma mais segura, né, na maternidade. Hoje, quando a paciente chega para mim no consultório, uma das primeiras conversas na minha anamnese é: a sua família tem histórico de parto normal? Então a gente tem algumas coisas a abordar aqui. Tem, a experiência da minha mãe foi ótima, ótimo. Dificilmente essa mulher vai ter dificuldade na aceitação do processo, na condução aí daquela preparação para o parto. Sofreu diversas violências, tem traumas. Então a gente às vezes tem até que essa mãe vir e a gente desconstruir esse pensamento, ou ela às vezes não fica sabendo no dia do parto, às vezes a família não é informada. Então a mulher vai só com a equipe, com um parceiro, né, parceira, sem informação do resto da família. Ou não tem, a minha família vem de cesáreas, então ela quer romper com esse ciclo de cesariana, então tudo bem, a gente também vai ter que fazer uma educação a partir disso, então isso interfere muito, por isso que a gente acredita na educação, mas também na transformação do atendimento, porque quem viveu uma boa experiência de parto, vai passar para frente uma boa experiência de parto, então tem recente agora, né, uma mulher que a enteadinha dela, de 7 anos, acompanhou o parto todo, ali até o expulsivo por acidente, porque ela entrou no quarto na hora do expulsivo e ela estava lá, presenciou. Eu tentei perguntar para a família, quer que tire ela? E eles, olha, você quer sair? Ela, não, quero ficar. Então ela ficou, já estava lá.
E aí depois ela falou assim, que quando tiver meu parto, ela tem 7 anos, eu vou querer também um parto normal. Já projetou lá na frente. Já projetou lá na frente, porque ela assistiu uma boa experiência. Né? Então é uma construção. Qual é o maior público da Nina hoje aqui? Meu maior Qual é essa público, referência? Meu maior público hoje, que é ainda meu público inicial, são professoras que vieram para a formação do Instituto Federal. Olha só. Então a maioria delas veio de outras regiões que já tinham acesso à humanização do parto e nascimento, e aí elas já vieram quase todas com esse pensamento construído, continuam ainda sendo grande parte do meu público. Então, as esposas dos professores ou as próprias professoras. Então, é um público que eu atendo bastante, é um público-alvo. E mulheres, em geral, 18 a 35, 37 anos, a gente aumentou bastante hoje, né? A maioria da demanda vem da internet. Né? Então, eu trabalho muito com isso na minha rede social, no meu Instagram. Todos os dias a gente fala sobre parto. Então, se você tem uma dúvida, se é uma coisa que assim, o cordão no pescoço, que é uma dúvida recorrente, né? Ai, não pode. Então, isso é abordado diariamente. E aí, às vezes, levanta uma pulguinha ali. Tenho, né, clientes recentes que tiveram o primeiro parto cesariano. Aí, porque uma amiga foi atendida por mim, ela seguiu meu Instagram e estava grávida de novo. E aí, ela me pergunta lá, isso aqui era uma indicação de cesárea? E aí, a mulher descobre que não era, que ela, né, teve uma falsa indicação de cesariana. E ela vai permanecendo ali naquele público, que eu falo que é uma demanda reprimida. Aí ela engravida e fala, então dessa vez ninguém me engana. E aí entra em contato para contratação. Eu vi lá no teu Instagram, você tem um trabalho também de acompanhamento pós-parto, né? E tem um acompanhamento para amamentação, né? Como é que funciona essa área de atuação? A amamentação é um desafio maior que o parto. Eu concordo. O desafio do parto é você parir. Não pela dor, não pelas dificuldades do dia, não porque parir é muito difícil, mas porque o sistema é formado para não te deixar parir. Então, o sistema é formado para que você tenha medo daquele momento que, assim, não é porque eu vendo esse serviço, é porque é sensacional. O dia do parto é um dia sensacional, divertido. As mulheres têm saudade. Elas falam pra mim assim, nossa, não queria outro bebê, mas eu queria viver um dia daquele de novo, que tudo é sobre a gente, que tudo é expectativa. Nasceu, ápice hormonal, né, da ocitocina, pegou o bebê no colo. E agora? Cadê o manual, né? Cadê o manual? Ninguém vendeu. Primeira noite a criança fica assim, e aí, gente, nasci, vou chorar. Não existe muitas vezes um motivo para esse choro, mas ele é sempre associado à fome. E aí a mulher tá lá, pós um parto, privação hormonal, agora tem um ser humano totalmente dependente dela e ela ainda tem que produzir leite e aprender a colocar esse bebê para mamar. E isso às vezes envolve dor, envolve desconforto. Então, se ela já é uma cliente de parto e a gente já tá lá para esse suporte, né? Então, as dificuldades vão ser provavelmente menores. Ela liga, chama, a gente já vai, ajuda, coloca no peito, explica. Ou ela não era minha cliente de parto, mas ela tem alguém que contou pra ela, ou ela sabe da rede social que tem como dar mamar sem ter dor. Existe esse jeito? Existe. Aí eles nos chamam também. E aí a gente vai ajudar um pouco na pega e muito no contexto. Então, olha, nem sempre que chora é fome. Às vezes tá chorando de sono. Às vezes tá chorando porque a fralda tá apertada. Às vezes tá chorando porque nasceu e nascer gera tato, roupa, tá calor demais, a gente mora no Mato Grosso, 38 graus, 7 horas da manhã. Mas quem que é a nossa sociedade é formada por gaúchos, paranaenses? Qual que é o modus operandi aqui? Nasceu, body, calça, macacão, touca, luva e meia, cozinha. E a mantinha por cima. E a manta enrolando. Eu cozinhei o bebê. E ele vai chorar muito, muito. Ele vai chorar por horas e às vezes a família não entende por que ele tá chorando. E aí eu chego na visita e falo assim, vamos tirar a roupa dele um pouquinho? Tira a roupa do bebê, deixa só de bodyzinho. Aí ele já para de chorar, ele fala, ai, é mágico. Eu falo, não, a gente tá fazendo bebê a pururuca. É só um pouco de informação, né? Eu falo, gente, o bebê é mato-grossense. O bebê é mato-grossense, sempre lembrem disso. É tão engraçado que no hospital, quando a minha filha nasceu, isso faz muito sentido. Eu não queria que ligasse o ar do quarto,
Porque na minha cabeça, o termostato dela não estava regulado, ela estava dentro de mim, era tudo tão quentinho. E aí eu lembro que o médico entrou e falou assim, por que vocês estão sem ar? Porque estava todo mundo suado, literalmente, né? E eu não queria que ligasse o ar, porque eu tinha na minha cabeça, tipo, não, mas aí como é que vai fazer mal para ela, o ar e tal? Imagina ar-condicionado, né? E tem umas coisas que é muito engraçado, que eu falo que a cabeça da mãe, ela buga, né? Buga. Por mais que você tenha informação, por mais que você se prepara, a experiência, a vivência ali faz com que a gente surte, né? Porque as sensações são nossas também, né? Sim. Então tem muito medo, muito desconforto, muita dúvida, você não sabe como é que é, né? E privação de sono, né, Juliana? Que você sabe melhor do que eu, assim, o que causa na mente da mulher a privação de sono. Aí teu corpo não é mais teu, né? Vira público, ninguém respeita. Público, é uma coisa impressionante. Entra médica, entra enfermeira, entra conhecida da família. Minha irmã é enfermeira. E aí a minha irmã fala, essa criança tem que mamar. Mas de novo, aquele cansaço, né? Mas não é porque realmente é muita falta de informação. Isso faz parte do acompanhamento. Eu Pois falo é. antes, eu falo, olha, você pode ser uma pessoa que quer, mas eu não recomendo na primeira, segunda hora de vida que ninguém esteja lá com você. Inclusive, hoje a gente faz de tudo para não sair da sala de parto. Olha só. Então, a primeira hora de vida é da mãe, do bebê e do pai. Não é minha, não é da pediatra. Muitas vezes, na primeira hora de vida, a gente está sentada na sala de parto, enquanto aquela família entende o seu papel no mundo, se reorganiza ali. Então, aquele bebê que chegou se reorganiza naquele cenário, aquela mulher se entende como uma mulher que é mãe de alguém, aquele, né, homem, se for o caso, se entende como pai de alguém. Se tiver irmãos, às vezes eles entram e se entendem ali como o irmão mais velho daquele outro ser. Aquela reorganização familiar que não nos diz respeito, que quanto menos a gente interferir, melhor. Passou aquela primeira hora, às vezes 1h20, aí a gente fala, vamos tomar um banho? Então, geralmente eu vou embora depois que a mulher tomou banho, né? Tô batendo aqui. Eu falo, vamos tomar um banho, aí toma banho. Coloca a tua roupa, não a roupa do hospital, lava cabelo, se for uma mulher que faz questão, faz maquiagem, se ajeita e aí a gente vai pro quarto. E aí a gente avisa pra família que pode visitar, né? Porque não é sobre não querer a visita, é porque é muita informação. Sim. Importantíssimo. Que assim, é uma linha muito tênue entre dizer que a maternidade é horrível. Não é isso que a gente está dizendo. Não estou dizendo que nenhuma via de parto é horrível e que amamentar é horrível. Não é sobre isso. Mas essa ideia romântica também de que serão apenas flores. Né? Então, eu tenho um grupo de mães, né? Eu tenho um grupo de mães lá, umas 50 mães. E elas podem... É um ambiente que elas falam abertamente sobre isso. Assim, amo o meu filho. Mas amar essa criança não quer dizer que quando ela está no meu peito, eu não estou chorando muitas vezes porque não recebi um suporte, porque não tem informação, porque tem alguma alteração e porque está doendo. Então, assim, às vezes tem feridas, tem sangue e a gente tem que deixar pra lá essa cultura de que a mãe tem que aguentar, sabe? De que esse amor suporta tudo, um amor que suporta tudo. Então, esse amor suporta violências do parto que às vezes as mulheres sofrem e que eu tenho certeza que vem pra cá. Assim, para consultórios, né, a gente até orienta, estimula quando a gente percebe, em conversa, eu sempre falo, olha, seria uma boa, né, ter uma terapia para você tratar sobre isso. Eu não sou a profissional que posso tratar sobre isso, porque não invalida a sua maternidade, não invalida a sua amamentação e não invalida principalmente o amor que você tem por aquele filho. Porque a sensação que eu tenho ao receber essas mulheres é esse sentimento de falha, né? Então, eu consegui amamentar só 30 dias, eu não consegui amamentar, ou então eu não consegui parir naturalmente, eu tive que fazer a cesárea, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto e não consegui. Elas vêm realmente como se, olha, eu não fui capaz, isso impacta tanto a vida delas, que nesse vínculo com o bebê ou com a família, com a mãe, com o marido, se tiver, se intensifica demais ali, né? E aí causa um sofrimento que dificulta essa vinculação, né? A gente tem muitos estudos recentes, assim, eu participei do CEAPARTO, que é um congresso internacional, agora em setembro, assim, eu fiquei até assustada, não vou lembrar de cabeça, mas a gente tem dados bem recentes a respeito da saúde mental das mulheres que são mães. Então, antes, a gente tinha uma taxa de depressão pós-parto. Essa taxa mais que dobrou e, ainda mais, as mulheres que chegam nos consultórios, muitas vezes elas já chegam deprimidas. Sim. E não tem diagnóstico. Então, uma mulher que já chegou depressiva, sem tratamento, não estou dizendo medicação, mas sem tratamento, sem psicoterapia,
sem nada, sem nem saber que tá depressiva às é vezes. diagnóstico, Sem né? diagnóstico, achando que é aquilo mesmo, que ela ficou melancólica com a gestação. Ela vai provavelmente desenvolver um quadro piorado, com baixa hormonal, alta demanda de cuidado de um recém-nascido, porque mesmo o recém-nascido lido como bonzinho, né? Eu falo assim, todos os recém-nascidos são bonzinhos. Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, eu sempre falo do trabalho da Paula, da gente precisa voltar ao resgate do que é normal dentro do feminino, né? Desde o parto, a amamentação, o nosso próprio corpo, o envelhecer que a gente estava falando, né? Da menopausa, né, que a gente estava falando aqui antes. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mulheres que falam naturalmente sobre esse processo, porque tudo pode ser muito melhorado, mas também nada pode ser invalidado. Então é essa linha tênue que está falando, E existe né? ainda até mulheres que vêm conversar com... Isso acontece muito comigo, assim, por exemplo, estou fazendo minha unha. Então o assunto é levantado porque as pessoas esperam que eu posicione a minha opinião contrária. Você endosse isso ali, né? Isso, é assim, mulheres que optam pela via cesariana. Então a mulher fez essa opção, que eu acho que se é uma opção consciente, é um direito dela, ela não é menos nada por isso, porque toda escolha tem uma história, e isso que ninguém percebe. Então qual que é a história dessa mulher? O que tem por trás dessa escolha? O que tem por trás dessa escolha? Eu tenho uma cliente que ela me deu um relato muito lindo, era o segundo parto, o primeiro parto foi cesariana, e ela falou, eu queria parto normal no meu primeiro filho, mas eu tinha acabado de perder o meu pai, ninguém me apoiava, e eu não achei que eu tinha condições naquele momento de viver essa experiência. Então eu guardei essa minha vontade para uma tentativa posterior. E não sou infeliz por isso. Olha que bonito. Olha que bonito. Que respeitoso com o limite dela, né? Às vezes acho que eu atendo ginecologia, né? Muitas enfermeiras atendem ginecologia, colhem preventivo, né? Fazem avaliação, não faço. Então o meu público mesmo são grávidas, puérperas, mães de recém-nascido. Então ali é essa atuação. Depois de 28 dias eu tenho pouco a te oferecer. Não prometo nada, entrego pouco depois desse período. Começou a comer, eu não entrego nada, porque daí muda todo o universo naquele bebê, né? Então tem mães, eu quero te procurar para introdução alimentar. Eu falo, pelo amor de Deus. Não é comigo Não agora. é comigo. Te indico uma pediatra maravilhosa, te indico uma fonoaudióloga se precisar. Não é mais comigo. A não ser, claro, problemas de amamentação persistente, porque a gente ainda tem isso, Juliana. Isso passa, o seu peito vai calejar. Então a mulher às vezes está com 3 meses, há 3 meses, chorando de dor e persistindo na amamentação, mulheres que eu admiro, mas esperando esse momento que vai iluminar alguma coisa e aquele cenário vai mudar. Isso não muda. O que muda é o desmame. Tá romantizando o sofrimento, né? Romantizando o sofrimento, porque antigamente era isso. Na minha época, eu mordia uma fralda e aguentava. Eu odeio essa frase. Que na minha época a gente aguentava, mas a gente não, graças a Deus, não amamentei tá na sangrando, mas amamentei. Então, a gente não tá mais nessa época. Não tem necessidade da gente passar por isso. E eu sempre falo que tem no inconsciente a valorização do sofrimento. Então parece que tudo que tem que sangrar, nossa, foi muito difícil para conquistar isso, e aí isso tem valor. Na verdade, a gente precisa começar a perceber que isso é bem patológico. Bem né? patológico. A vida ela já é sofrida, ela já é difícil por essência. A gente não precisa deixar os problemas mais problemáticos, mais pesados ainda. Então, não romantizar isso também é muito importante. Né? A mulher que é mãe solo, que não tem uma rede de apoio, ela já tem tantas coisas para lidar. Sim. Tantas, inúmeras coisas para lidar. Então, ela não precisa lidar também com o fato da amamentação ser um desafio. Sim. Desse parto ser violento, né? Então, para qualquer serviço é assim que agenda. E a gente gostaria, né, que cada vez... Hoje nós não estamos no serviço público. Então, aqui em Primavera nós não temos enfermeiros atuantes no serviço público. É até uma pauta que eu levanto, acho que a gente precisaria ter pelo menos uma porta de entrada, um plantão do serviço público com enfermeiros obstetras. Não é, né, não é defendendo a minha classe, mas hoje aqui a mulher que não tem um plano de saúde, ou até, mesmo tendo um plano de saúde, que não tenha um profissional no Brasil, isso. A gente tem muito isso de ter uma pessoa que é o detentor do teu cuidado. Então, né, amo a doutora Paula, acredito muito no trabalho dela, mas já pensou para a paciente dela como é que é quando ela viaja? Já pensou para como é para ela quando ela viaja? Ou para uma paciente minha quando eu viajo? Olha como a gente fala, minha. Sim. Não é que a mulher, ela não é autora ali do seu próprio cuidado, porque ela fica dependente de um profissional, sendo que a gente deveria ter sistemas que tenham profissionais que atendam com qualidade
ali 24 horas. Para suprir isso. Para né? suprir essa necessidade do ser humano, né, em um momento de emergência, de precisar que um único profissional esteja lá, porque esse profissional pode, sei lá, quebrar o pé. Sim. E aí, como é que vai atender? Então, E como a mulher vai se sentir com relação a isso, E né? hoje até os planos de saúde têm essa falta, né? Tipo, se você quiser que eu atenda você no dia do seu parto, tem ali um valor. Se não, é o médico plantonista. Isso. A gente tem isso hoje também. Né? Aqui a gente não tem nem essa opção, sabia? Então, Então, olha como a gente está um pouquinho atrasado nessa linha. sim. Valorizo muito o nosso acesso, né? Então, olha, salas de parto. Nossa, algo inacreditável pra gente em 2017, porque foi uma grande vitória conseguir comprar bola para as maternidades. Então, assim, gente, vamos comprar uma bolinha de pilates para a mulher poder O básico. fazer ali, uma né? mobilidade. Gente, que tal se a mulher pudesse comer durante o trabalho de parto? Então, isso foi uma construção, assim, a trancos e barrancos, né? Ali, até que começou a ser aceito, né? Mas hoje ainda existe essa cultura. Por exemplo, a paciente da Nina usa bola. Então, para as outras, talvez não seja nem oferecido. Sim. E a gente fica, que pena, né? Porque o recurso está aí, não custa nada, é só ir lá e pegar, né? Sim. Isso tinha que ser mais disseminado, a gente deveria ter um PA obstétrico. Não tem nem pro plano aqui, não tem. É um sonho a ser construído, É um conquistado. sonho, mas aí, eu né? acredito, a gente tem aí, já caminhamos eu também. já caminhamos tanto, teremos um pronto atendimento de obstetrícia com médicos de qualidade, com enfermeiras de qualidade, pronto para prestar uma assistência para a mulher, né, um público geral, sem romantizar e elitizar também, não é todo mundo que pode pagar uma equipe particular, não é, então a gente sabe que muita gente se beneficiaria, né? Quem sabe aí Que é no o desejo futuro. que a gente tem, né? É o de desejo ter. que a gente tem. O desejo que se tem não é que essa palavra é forte, mas é verdade, uma elite financeira tenha acesso à humanização do parto e nascimento. Esse nunca foi o plano. Então, o plano é que todo mundo tenha acesso. A mulher que pode pagar por uma equipe, ela vai ter uma diferença dela poder pagar por aquela equipe que ela deseja. Então, ela me quer no parto dela, ela pode pagar por mim. Mas, e aquela mulher que não pode pagar, talvez ela não tenha mim, mas ela tenha profissionais excelentes prestando cuidado para ela, sem ter medo de sofrer violência. Hoje, o que a Nina tem? Se a Nina pensar, ela já galgou muita coisa, saiu do trevo, né? Casou, conquistou essa tá de consultório novo, Tô de né? consultório novo. Tá aí remodelando um monte de coisa. Hoje, qual seria o sonho que a Nina tem? A Nina fez meta para 2024 ou não fez? Fiz meta para 2024. Olha, a minha principal meta de 2024 é o que eu falei agora, é a construção de uma equipe multicuidados. Então, descentralizar o cuidado, né? Devolver isso para a mulher. Não quero que no final do parto da mulher ela agradeça aquele parto por ter tido uma equipe. Que ela perceba que aquele parto foi conduzido da melhor forma porque ela é a grande participante daquilo ali. Ela construiu aquilo ali para ela. Então, aliado ao consultório. Então, o consultório foi um primeiro passo em relação a isso. O próximo passo, eu sempre brinco, né, que é sempre bom ter uma enfermeira obstétrica para chamar de sua. Aí eu falo assim, mas melhor que ter uma enfermeira obstétrica para chamar de sua é ter uma equipe para chamar de sua, né? Esse é o meu grande sonho aí para 2024, a gente ampliar a rede de cuidados, porque com a ampliação a gente vai conseguir atingir um público maior. Quanto mais gente entende o que é um parto respeitoso, humanizado, mais gente espalha essa boa nova. Uhum. Quanto mais gente espalha essa boa nova, a gente vai criando uma cultura de A que gente modifica o cenário, né? a gente modifica o cenário. É bem isso, multiplicadoras aí de informações para modificar o cenário. Modificar o cenário. Bom, que você tenha muito sucesso, né? O PVA está de portas abertas para te escutar. Tomara que tenha muitas mulheres aí que tenham acesso a você, que você continue com o seu trabalho. E quando você quiser voltar, a casa é sua, né? Muito Amei ter obrigada. você aqui. Obrigada por ter vindo compartilhar tanto conhecimento. E que eu espero que realmente vocês propaguem muita coisa boa por aí, né? Muito obrigada, Juliana, foi uma delícia. Ai, que bom! Bom, este foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Nina Bueno. Espero que você tenha gostado do que nós trouxemos para você. Se você achou útil esse bate-papo, essas informações, multiplica, você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal, sua participação é importante para nós. Não esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente tem preparado para vocês. Até o próximo episódio.